bem, meus queridos e amados, eu quero pedir a você que inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, e a você que já é inscrito, muito obrigado por nos acompanhar, por estar nos prestigiando. Estamos aí com um pequeno número de 173 inscritos no nosso canal, mas eu quero dizer que esse para mim é um grande número de inscritos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você fizer o compartilhamento, no próximo trimestre nós teremos 346 inscritos no nosso canal. Que Deus te abençoe grandiosamente. Olá, meus queridos e amados no Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz em poder estar aqui para fazer uma síntese, do terceiro trimestre de 2016. Já acabamos nossas gravações do segundo trimestre, e esse trimestre vem com um tema desafiador e muito relevante para a igreja desse século, que é sobre a evangelização, mais precisamente sobre o desafio da evangelização. Nosso comentarista é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Temos o privilégio de mais uma vez termos um comentário desse grande homem de Deus, É um dos principais teólogos pentecostais brasileiros, é consultor teológico da CPAD, é membro da Casa de Letras Emílio Conde, é teólogo, conferencista, autor de vários livros e, além disso, esse pastor é autor do livro de apoio ao terceiro trimestre de 2016, que vem com esse título, Desafio da Evangelização, publicado também pela CPAD. Então, meus queridos, nesse trimestre, a intenção é despertar o ardor evangelístico do povo de Deus. Se não falarmos de Cristo, qual será a esperança? O que restará a um mundo que jaz no maligno? Então nós precisamos nos preocupar, com esse assunto. E as nossas lições são: o que é evangelização? A lição de número 1, que é uma lição que vem nos trazendo já uma síntese, uma explicação do que é evangelização. E vem mostrando na segunda lição, Deus, o primeiro evangelista, Deus que teve a iniciativa de alcançar o homem perdido. A igreja como agência evangelizadora é a nossa terceira lição, que a igreja realmente é uma agência de evangelização, apesar de não estar exercendo esse trabalho. A nossa quarta lição é o trabalho e atributos do ganhador de alma, o que realmente aquele que quer ganhar almas para o Senhor precisa fazer. A nossa quinta lição é sobre a evangelização urbana e suas estratégias. Nós temos muitas pessoas que às vezes querem fazer o trabalho, mas não tem a maneira certa de fazer. Então aqui vem propondo-nos o pastor Cláudio Honor de Andrade, nessa lição de número 5. A lição 6 é a evangelização dos grupos religiosos. Nós precisamos saber cada tipo de grupo que nós estamos abordando, para poder tratar realmente da maneira correta, para não nos perdermos quando estamos evangelizando, termos a maneira certa de agir. A sétima lição é o evangelho no mundo acadêmico e político. Há uma necessidade de que nós sejamos realmente desbravadores nessas áreas, alcançando as universidades, as faculdades, a área política, os poderes públicos. E aqui vem com essa lição de número 7, nos trazendo este ensino. A lição de número 8 é a evangelização dos grupos religiosos. Então é muito importante nós analisarmos estas questões, esses pontos detalhados dessas lições. Me parece que eu acabei de dizer que na lição número 6 os grupos religiosos, mas não são os grupos religiosos, são os grupos desafiadores, aqueles grupos que vêm trazendo desafios para nós. E agora na lição de número 8 é que trata dos grupos religiosos. E na lição de número 9, a evangelização das crianças. Sabemos que as crianças são aqueles dos quais nós podemos, através deles, ganhar os seus pais, trazer os seus pais para os pés do Senhor.
E na lição de número 10, o poder da evangelização na família, ou seja, é o complemento da lição de número 9, que nós falamos sobre crianças. Então, vai estar aí na lição de número 10, falando do alcance que tem ao evangelizar as crianças, que é a evangelização das famílias. E a lição de número 11 é a evangelização das pessoas com deficiência. Então as pessoas, os especiais, precisam ser alcançados. Nós precisamos tratar de uma maneira diferenciada. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar a linguagem dos sinais, para que possamos assim ensinar a palavra de Deus a outras pessoas que não têm o alcance, a facilidade que as pessoas que não têm deficiência têm de alcançar. A lição de número 12 fala da evangelização real na era digital. Estamos num mundo digital, completamente digital. Então nós precisamos usar esses recursos, esses meios, para poder evangelizar, que é a missão da igreja. Se nós usarmos as nossas redes sociais, os nossos recursos tecnológicos, simplesmente para as nossas diversões, para a nossa vida particular, estamos fazendo mau uso daquilo que Deus nos deu como oportunidade nesta última hora. E por fim, a lição de número 13, ela vem nos falando sobre a evangelização integral nesta última hora. É urgente, meus queridos, é uma necessidade vital, né, a igreja se tornar esta agência evangelizadora. Então nós estamos numa época de uma igreja, né, com essas 13 lições, nós podemos aqui fazer uma síntese trimestral, para que possamos logo após estudarmos a lição de número 1. Então nós precisamos entender que a igreja continua sendo uma igreja evangélica, mas não uma igreja evangelizadora. Então, há bem pouco tempo foi feita uma pergunta ao pastor Cláudio Honor de Andrade, antes dele fazer esse comentário: qual o maior desafio da igreja evangélica brasileira atualmente? Então, ele não titubeou e já deu a sua resposta. Então, meus queridos, a pergunta não deve nos surpreender, porque precisamos estar sempre pensando nesse assunto. Por isso não podemos ter dificuldades em responder, assim como não teve o pastor Cláudio Honor. O nosso maior desafio hoje é voltar a ser igreja. A igreja que não evangeliza não está sendo igreja, não está fazendo o seu papel de noiva do Cordeiro, não está fazendo o seu papel de missionária, de pregoeira do Evangelho do Senhor nesta última hora. Por quê? À medida que nós nos robustecemos, que nós crescemos como organização, nós debilitamos como organismo. E o que ganhamos em quantidade, nós já começamos a perder em qualidade. Então, qual será o futuro? Como estaremos daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos? Só Deus sabe, né, meus queridos amados? Então, logo, o que tanto temíamos acabou acontecendo. O nominalismo já é uma epidemia entre nós, aí na igreja brasileira. E, por conseguinte, o diagnóstico que o Senhor Jesus faz de Sardes também serve para a igreja evangélica brasileira. Conheço as suas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 1. Então, nos tornamos ricos, poderosos, influentes, bastamos-nos a nós mesmos, nos abastecemos, nos satisfazemos. Hoje não precisamos mais evangelizar para crescer. O aumento vegetativo é suficiente para nos manter nessa pujança dos números. O interesse numérico hoje é muito grande. Então, por que gerar filhos espirituais se nossos bebês, apesar de raros, ainda não são capazes de inchar os róis de membros das igrejas? Por quê nós vamos gerar filhos espirituais se nós temos os bebês que não estão enchendo as nossas igrejas?
E assim nós vamos crescendo para dentro e diminuindo para fora. Meus queridos, é um alerta para a igreja. A síntese desse trimestre já é um alerta para a igreja. Florescemos como império, mas murchamos como reino. Os passos encurtaram e diminuíram, mas os passos, ou seja, os passos com C cedilha, alongaram-se e se fizeram mais suntuosos, cresceram grandissimamente ou grandiosamente. Então os passos com 2 S encurtaram, que são os passos das nossas pernas, da nossa andança para a obra de Deus. Mas os passos com C cedilha, eles alongaram e se fizeram suntuosos. Hoje se há disputa, né, com templos, com tamanhos de templos, com beleza, com suntuosidade de templos. Parece que há uma competição de pastores para ver quem constrói o templo mais suntuoso. Como estão os nossos pés? Antes nossos pés eram calejados, porém formosos. Agora são mais delicados, que vamos dizer, da esposa de Cantares, e nem por isso se fizeram mais limpos, porque não estamos andando nos caminhos que deveríamos andar. Não estamos trilhando nas pisadas de Jesus. Antes nós éramos arrolados entre os mártires. Agora entre os ricos e famosos é que somos arrolados. Outrora nós éramos pobres e enriquecíamos a muitos. Então no presente temos prata e ouro, mas já não temos mais autoridade para declarar: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, como está lá em Atos capítulo 3, no versículo 6. E como lá em Sardes, né? De nada temos falta. Nós somos abastados de tudo. Mas a nossa pobreza, meus queridos, mas a nossa pobreza espiritual já não pode ser disfarçada. Como se não bastasse, ainda nos orgulhamos de uma visão administrativa que vê tudo, menos o reino de Deus na manjedoura. Só vemos suntuosidade, pomposidade. Ontem nós éramos odiados por sermos biblicamente corretos. Hoje o mundo nos bajula por estarmos entre os politicamente e socialmente corretos. Chega dessa massa de crente politicamente correto, socialmente correto. Precisamos ser biblicamente corretos. Ganhamos a influência junto aos palácios, às câmaras, né, o governo. Todavia já não temos a ousadia junto ao trono daquele cuja soberania não deve ser ignorada. Não adianta nós ganharmos o poder político, o poder no parlamento, o poder no Congresso Nacional, se nós não ganharmos o poder diante do trono da santidade de Deus. É preciso revermos muitos dos nossos conceitos, meus queridos e amados irmãos. Por isso, eu digo que essa lição é uma lição que vem com muita, vamos dizer assim, é uma oportunidade incrível de estudarmos esse assunto. Eu já quero pedir a você que está assistindo, inscreva-se no nosso canal, não perca a oportunidade de receber em primeira mão todas as nossas publicações, porque estamos aqui para fazer um grande trabalho. Espero que você se inscreva e esteja compartilhando o nosso trabalho com as demais pessoas. Então, meus queridos, continuando aqui, no início, a nossa igreja era uma igreja evangelizadora. Agora meramente evangélica. Se no passado nós fazíamos história, no presente nem históricos nós somos. Que história nós queremos deixar para os nossos filhos? Que os nossos filhos, os nossos netos vão contar da nossa era? Já não temos qualquer perspectiva quanto ao futuro. Perdemos-nos no tempo e já não conseguimos achar o país da eternidade. Não conseguimos mais localizar onde está. Não estamos mais andando na direção certa. Na verdade, também, há exceções. E não são poucas exceções. Infelizmente, passamos a ser conhecidos não pelas exceções, mas pela regra geral. Isso que é triste, porque ainda existem pessoas, como nós temos aqui o privilégio de ter em mãos esse comentário desse grande homem de Deus, né? Então ainda existem exceções nos nossos dias, mas nós não estamos conhecidos pelas exceções, nós somos conhecidos pela regra geral. Se as exceções fazem o cristianismo invisível,
a regra geral dá corpo e forma à cristandade visível e já bem conformada com o mundo. Meus queridos, que triste. As exceções fazem o cristianismo invisível e a regra geral dá corpo e forma visível a uma igreja conformada com o mundo. Infelizmente, ainda não podemos arrancar o cristianismo da cristandade, mas podemos impedir que ela venha sufocar-nos, e assim vai o nome de Cristo sendo vituperado, se tornando uma vergonha. Nós precisamos acordar, meus queridos pastores, obreiros, professores, nós precisamos desse alerta de Deus sobre a evangelização desse trimestre. Eu espero que neste trimestre o Brasil acorde para a evangelização. Ontem, o joio entre o trigo. E hoje? Hoje, o trigo entre o joio. E pouco a pouco, vai a erva daninha sufocando a boa semente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a igreja? O que aconteceu conosco? John Stott foi buscar 3 simples palavras uma certa vez para descrever a igreja evangélica dos nossos dias. Crescimento sem profundidade. O seu diagnóstico foi preciso, porém doloroso. Ele referia-se não somente à igreja do seu país, mas também à do Brasil, pois não deixamos de ser um reflexo do que acontece no universo evangélico europeu e principalmente norte-americano. Muitas coisas que existem lá vêm, como sendo coisas boas, mas precisamos aqui de um crivo teológico, nós precisamos ser teólogos dessa última hora para filtrarmos, para coarmos as coisas que vêm de fora, principalmente dos Estados Unidos. Houve um tempo em que nós supunhamos imunes à indiferença que levou as igrejas da Europa e dos Estados Unidos a beirar a extinção. Infelizmente já estamos indiferentes à nossa própria indiferença. Nós pensávamos que isso não aconteceria conosco, mas agora estamos caídos no mesmo mal, nos mesmos problemas. Antes, a espiritualidade da igreja era aferida pela Bíblia, hoje pelo IBGE. Regozijamos-nos com estatísticas e gráficos. Aliás, o texto áureo de muitos obreiros hoje sede numerosos, ricos, porque eu sou rico e numeroso. Nós estamos nos gabando de milhões e milhões de evangélicos no Brasil, enquanto estamos vendo marchas aí de oposição à Bíblia, de oposição a Jesus, de oposição à moralidade, com milhões e milhões de pessoas. E a igreja está apática à situação. A igreja não está agindo para fazer uma real mobilização. Não digo uma passeata, uma manifestação na rua, mas um ato evangelístico, uma postura evangelizadora da igreja. Será que a lição de Davi não serve para nada? O filho de Jessé, mais preocupado com o seu império do que com o reino de Deus, ordenou que Joabe levantasse o censo de Israel. Mas isso custou para Davi muito caro. E por isso por fim, ele teve que aprender que Deus, o nosso Senhor, não precisa de grandes números para estar entre o seu povo. Basta-lhe 3 santos, e no meio deles ele estará para sempre. Foram estas as palavras de Jesus. Onde estiver 2 ou 3. Então, Deus não está interessado no fator quantitativo. Deus está interessado no fator qualitativo da sua igreja. É preciso revermos esses nossos conceitos de igreja. Até mesmo, meus queridos, João Paulo II, Papa, ele reclamou do número de seus fiéis. A quantidade era muita, mas a qualidade pouca. A mesma reclamação faria também o grande evangelista Billy Graham. Tanto o Papa quanto o evangelista Billy Graham estavam certos. Mas nós, por falta de senso, continuamos preocupados com o censo. Entre outras razões, porque os recenseamentos medem não propriamente o nosso cristianismo, mas a nossa cristandade. Eles não mostram o nosso empenho evangelístico.
mas o nosso é engenho político. É por isso que nós nos alegramos quando elegemos um deputado, mas não demonstramos a mesma alegria ao enviarmos um missionário ao campo. Meus queridos, o que é isso? Quando chega o ano político, quantos obreiros se dispõem a se candidatar? Brincam nas reuniões para ser o candidato da igreja. E quanto tempo nós não vemos um candidato ao campo missionário? Uma pessoa se dispor para fazer a obra de Deus, se prontificar a ser um verdadeiro evangelista. Isso é um desacerto. Diante de um desacerto tão vasto, a pergunta faz-se império nesse reino de indiferença. Como voltar a ser uma igreja verdadeiramente evangélica? Como voltar? Em primeiro lugar, meus queridos, devemos nos preocupar mais com o cristianismo e menos com a cristandade. Esta sempre estará bem visível e vistosa. Sabe por quê? Porque esta é a recomendação de nosso Senhor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 5, verso 16. Às vezes, damos muita ênfase à fé e esquecemos-nos das ações da misericórdia e da justiça que devem caracterizar o discípulo de Cristo. Existe um ótimo livro que deveria ser lido por todos nós, meus amados. Ele chama O Cristianismo Básico de John Stott. Embora direcionado ao novo crente, deveria ser lido por todo teólogo velho e calejado, que está aí com seus diplomas na parede, às vezes cheio de teia de aranha, precisando de ser renovado, não no diploma, mas na sua intimidade com Deus, no seu interior. E na verdade, todos carecemos das verdades simples, direcionadas a novos crentes, para que possamos renascer todos os dias. Essas verdades são indispensáveis, que fazem do pecador um autêntico cristão. Logo no início dessa obra, o John Stott escreve, o que então devemos fazer? Devemos assumir um compromisso pessoal com o Senhor Jesus, de coração, de mente, alma e vontade, entregando nossas vidas a Ele sem reservas. Devemos nos humilhar diante dEle, que é o que muita gente, pelos seus cargos, pelas suas posições, não estão mais querendo fazer. Devemos confiar nele como nosso Salvador e nos submetermos a Ele como nosso Senhor, para então assumirmos nossos lugares como membros fiéis da igreja e cidadãos responsáveis dentro da comunidade evangélica. Então, meus amados, diante desse exposto, resgatemos urgentemente o termo evangélico, que está desgastado midiaticamente. É hoje um sinônimo mero, ordinário de riqueza, sucesso e atrevimento. Então a mídia fez isso com o termo evangélico, mas precisamos resgatar ele, porque ele está desgastado muito. Não me atrevo a apontar culpados. Todos somos responsáveis pelo que vem acontecendo em nossas igrejas, em nossos acampamentos, em nossos arraiais. Contudo, jamais haverei de isentar a famigerada teologia da prosperidade, que com sua ação preferencial pelos ricos transformou a igreja evangélica brasileira numa paródia teológica. Virou uma brincadeira, um assunto de gracejos, de diversão particular. Então os proponentes dessa teologia estão sempre ostentando as suas qualidades, sendo os fanfarrões, substituíram a excelência da vida cristã pelo sucesso de uma existência cheia de coisas vazias e mentirosas. Com a teologia da prosperidade, meus queridos, veio uma enxurrada de modismos,
de asneiras e, infelizmente, não são muitas as arcas para abrigar os cristãos que ainda teimam em seguir o cristianismo singelo e essencial que o Senhor Jesus nos deixou nas suas pregações. Eu não quero a destruição da igreja evangélica, mas espero que ela seja também evangelizadora e que volte a falar aos pecadores, pois esta é a sua razão de ser. Não é acabar com a igreja, mas a mudança, a renovação, ou seja, a reforma urgente da igreja. A igreja precisa de uma reforma urgente. Que Deus levante homens, como o pastor Claudio Lô, trazendo-nos um ensino desse maravilhoso, mostrando os seus exemplos, a sua vida, de como ele evangelizava, como ele fazia o trabalho na sua juventude, e que hoje precisamos agir também da mesma forma. Meus amados, que Deus possa abençoar e seja essa uma síntese das 3 lições que estaremos estudando nesse terceiro trimestre de 2016 e que Deus venha abençoar grandemente os nossos trabalhos. Eu peço a você mais uma vez, inscreva no nosso canal que você vai estar recebendo todas as nossas publicações do nosso canal. Deus abençoe a sua vida.